Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um De Carona. Nosso papo hoje aqui é sobre oportunidades. Você certamente ouviu falar, né, que para aproveitar as oportunidades profissionais na vida, você tem que estar preparado, você tem que ter talento, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, né, você tem que ter sorte, né, as pessoas também falam muito sobre sorte, mas mais importante do que tudo isso é você conseguir enxergar as oportunidades. Na verdade, isso é algo raro, né? Assim, muitas pessoas têm várias oportunidades à sua volta e, na verdade, não percebem essas oportunidades. E por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Muita gente acha que as oportunidades, quando elas aparecem prontas, aparecem formatadas, direitinho, né? Tudo ali moldado, certinho para você, vai cair no seu colo e você simplesmente vai aproveitar a oportunidade. Não é assim, a vida não é assim, né? Na verdade, as oportunidades, elas estão à sua volta. Cabe a você conseguir enxergar quais são esses embriões, né? essas oportunidades potenciais que, quando trabalhadas ao longo do tempo, né? Associadas ao teu talento, ao teu estudo, ao teu esforço, à tua paciência, à tua persistência, aí sim isso vai se transformar, aí sim elas vão se transformar em grandes oportunidades profissionais para você. Eu vou te dar um exemplo, uma história que aconteceu comigo, que talvez possa ilustrar bastante isso que a gente está falando. A ideia é a seguinte: não sei se você acompanha, né, a minha trajetória já há muitos anos, mas há mais de 10 anos, né, que eu trabalho como professor e palestrante, né, aqui no Brasil, e há mais ou menos 5 anos que eu também faço palestras fora do Brasil, palestras internacionais. Aí você deve pensar assim, puxa, como é que isso aconteceu, né? Como é que o Américo conseguiu essa oportunidade de começar a fazer palestra fora do Brasil, né? Hoje são, acho que por volta de uns 15 países mais ou menos diferentes, né, ao longo desses últimos 5 anos. E aí, como é que isso apareceu? Bom, então vamos lá, deixa eu te contar essa história, te contar esse segredo, né? A história é a seguinte: eu fiz duas coisas basicamente. A primeira delas, que começou em 2010, ok? Foi começar a submeter artigos para congressos internacionais e tal, e naturalmente o artigo sendo bom, né, tendo lá havendo uma competência técnica, a chance é que esse artigo seja apresentado. Legal. Então em 2010 foi assim que tudo começou, lá em Washington, né, na capital norte-americana, no Congresso Mundial de Pesquisa, do PMI, foi quando eu fiz a minha primeira apresentação internacional. Aqui entre nós, apesar de já estar bastante acostumado, né, há muitos anos trabalhando como palestrante e tudo, fiquei muito nervoso, assim, quase infartei, né, foi um negócio assim realmente uma experiência muito intensa, muito legal, mas foi ótimo, né, foi ali a largada para a coisa, e aí o negócio começou, a partir dali, a ficar cada vez mais fácil. Bom, daí em diante eu continuei submetendo os artigos e eles, né, graças a Deus aí sempre foram sendo aceitos, né, nos últimos anos aí foram 7, né, agora acabei de receber a notícia aí pro Congresso Europeu do PMI lá em Barcelona, que vai ser em maio de 2016, então assim, essa parte dos artigos é a parte mais fácil de você fazer, entre aspas, né, porque basicamente depende da qualidade técnica daquilo que você escreveu. Mas não foi só isso, na verdade, não foi isso que fez com que eu, de fato, pudesse ampliar essa quantidade de países a chegar a mais de 15 países. O que realmente deu certo, o que realmente fez a diferença foi o seguinte: eu sempre gostei muito de viajar, né, para o exterior, de conhecer outros países e tal. O meu trabalho sempre me ajudou muito, ou seja, eu viajava a trabalho, aproveitava para conhecer um lugar, conhecer outro, inclusive lugares assim meio diferentes do tradicional, né, tipo Alasca, Islândia, né, assim, justamente para tentar atender aí a um sonho que eu tenho, que é conseguir conhecer 100 países diferentes no mundo, né. Bom, então o que acontece? Eu, toda vez que ia viajar, a passeio, né, antes eu pesquisava naquela localidade alguma organização relacionada à minha área de trabalho. Então, por exemplo, no caso do gerenciamento de projetos, né, um chapter do PMI, ou então alguma outra organização ligada a negócios que tivesse interesse. E aí eu mandava uma espécie de um kit, né, com as minhas informações, me apresentando, um videozinho, inclusive meu, né, também mandava o meu currículo e também a minha experiência com palestras nesses congressos, né, onde eu vinha sendo aceito, 2010, 2011. E aí, a partir de 2011, eu comecei a fazer esse trabalho e foi uma coisa que deu muito certo, porque eu basicamente fazia o seguinte: olha, eu vou estar por aí, né? Eu vou estar aí na Islândia, por exemplo, foi um dos lugares, né? Eu vou estar aí na Islândia. Pô, vocês não querem uma palestra, não? Por que não? Né? Uma palestra de graça, você não precisa
paga nada, né? Eu já vou estar aí, é só você reunir as pessoas, divulgar e eu vou fazer a palestra, né? Por que não? Então, nesse sistema, né, assim, todas as vezes deu certo, né? Na verdade, todas as vezes eu fui oficialmente, digamos, convidado, e eu fui até lá e fiz a palestra. Às vezes era uma coisa menor, né? Na Islândia, por exemplo, a Islândia já não tem muita gente, né? Então, assim, reunimos lá umas 20 pessoas, né? Eu até brinquei na época com os amigos, falei, pô, deve ter pego lá o açougueiro, né? O padeiro, juntou ali todo mundo para assistir a palestra, mas foi uma experiência muito bacana, né? Que é associada a um passeio. E isso aconteceu em vários outros países. E depois de um tempo, a partir de 2013, 2014 principalmente, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ser convidado para ir. E assim, não me pagavam nada por isso, mas pelo menos me pagavam as despesas, né? Então já começou a melhorar, eu comecei a bancar a parte das minhas viagens internacionais dessa maneira, porque né, essas pessoas elas começaram a ouvir falar do trabalho que vinha sendo realizado. E aí esse negócio começou a aumentar, né? Até que em 2014, 2015, esse ano principalmente, esse negócio começou a se multiplicar de uma maneira até que eu não imaginava. E detalhe, começando a receber para fazer as palestras, né? Olha só que bacana. Então, por exemplo, em maio eu passei por 5 cidades, né, dentro dos Estados Unidos fazendo palestras, né? Agora em setembro eu tive na Alemanha, na França, na Holanda e na Escócia também fazendo as palestras. Sendo que na Escócia, todas as outras eu fui literalmente convidado e contratado. Na Escócia, olha só, exatamente o que eu fazia lá no início. Eu ia para Edimburgo, que é uma cidade que eu adoro, entrei em contato lá com uma organização local, falei, olha, tô indo para aí, tá aqui, né, não querem que eu faça e tal. Sim, por que não? E aí eu fui lá e fiz mais uma palestra, de graça, né, eu que banquei a minha ida para lá, não tem problema nenhum. Mas é isso, é assim que começa, né? Se você tiver persistência, tiver um plano, tiver um objetivo, e o meu objetivo era falar, né, era poder palestrar internacionalmente, você consegue chegar lá. É só você ter paciência, ter persistência e, obviamente, estar preparado para isso, né? Senão você não consegue, né? Se você não tiver algo legal para apresentar, se você não tiver, por exemplo, um domínio minimamente, né, razoável do idioma, aí realmente fica impossível. Então, não há dúvida, você tem que estar preparado. Mas vejam que isso daí era uma oportunidade embrionária lá atrás, né? Se eu ficasse aguardando alguém simplesmente chegar com a oportunidade de me convidar para fazer palestras lá fora, isso nunca iria acontecer, nunca, né? Porque isso é um trabalho gradativo. Mas na hora que você conseguiu, ou que, vai lá, eu consegui enxergar que aquilo ali poderia se transformar em algo no futuro, e aqui entre nós, não foi assim enxergado tipo, é isso que vai acontecer. Não, na verdade foi um pouco de aposta, né? Eu olhei e falei, pô, esse negócio parece legal, vou juntar útil ao agradável, e às vezes as coisas vão se desdobrando e você começa a perceber que tem um monte de oportunidades bacanas que você pode aproveitar depois de um certo tempo. Então, o recado, né, a dica que eu tenho para você é, não fique esperando a oportunidade cair no seu colo, né? Invista, obviamente, em você, para que você esteja preparado, para que você tenha competência, mas veja pequenos embriões de oportunidade que estão à sua volta, né? E trabalhe em cima deles com paciência, com persistência, né? Com a vontade que você tem. Afinal de contas, você vai ter lá o seu objetivo. O objetivo poderia ser parecido com o meu nessa situação, né? Que era poder fazer palestra no exterior, ou não, se tornar, né, um grande empreendedor, ou então se tornar um grande executivo, ou então seja lá o que for, né? Se tornar uma referência em qualquer área que seja. Tenha um objetivo e entenda que aquilo que você espera não vai cair no seu colo. Você precisa ficar de olho naquilo que está à sua frente, beleza? Então é isso, né? Essa é a dica de hoje aí do De Carona, né? E nos vemos em breve. Deixa aí o teu comentário aí, dá a sua ideia a respeito do que nós acabamos de falar, porque você está de carona comigo, né? Então você tem a obrigação de conversar comigo, senão não dá, né? Ficar calado essa viagem toda não rola, beleza? Bom, então vou lá que vai começar o meu compromisso daqui a pouquinho e eu já estou ficando atrasado. Um abraço, tchau!